Os santos dos últimos dias estão acostumados a falar de Joseph Smith como o tradutor inspirado do Livro de Mórmon. De fato, o próprio profeta deixou vários relatos de como ele traduziu o registro pelo dom e poder de Deus. No entanto, a página de título da primeira edição do Livro de Mórmon identifica Joseph Smith como o autor e proprietário do livro, não o tradutor. Foi somente em 1837 que Joseph foi citado pela primeira vez como o tradutor do Livro de Mórmon na página título. Será que isso indicaria que Joseph Smith fez afirmações contraditórias sobre traduzir o Livro de Mórmon, como alguns já afirmaram? Uma análise cuidadosa das evidências históricas, incluindo a recente descoberta de documentos históricos, nos ajuda a responder a essa pergunta. Podemos começar pela edição de 1830 do próprio Livro de Mórmon. Nessa edição do texto, a página de direitos autorais descreve como os autores e os proprietários podem ser considerados os detentores legais dos direitos autorais. De acordo com os padrões legais da época, um autor ou proprietário de uma obra com reivindicações de direitos autorais poderia incluir compositores musicais, cartógrafos, atores, gravadores, designers e, sim, até mesmo tradutores. Portanto, a explicação mais fácil para o fato de Joseph ter sido nomeado autor e proprietário foi apenas para cumprir a lei de direitos autorais da sua época. Mesmo assim, a primeira edição do Livro de Mórmon realmente cita Joseph Smith como o tradutor no prefácio do livro, bem como no depoimento das 3 testemunhas que aparecem ao final dessa edição. Além disso, as revelações recebidas durante e logo após a época do surgimento e publicação do Livro de Mórmon também citam Joseph Smith e Oliver Cowdery traduzindo o registro. Nunca mencionam escrevendo ou criando um registro. O fato de que próprio Joseph nunca reivindicou a autoria do Livro de Mórmon levou um estudioso que não é santo dos últimos dias a concluir. Quaisquer que sejam as convenções legais da época, as afirmações de Joseph Smith e de seus apoiadores contemporâneos deixam pouca dúvida de que o papel que está sendo atribuído a Smith foi o de tradutor e não de autor, no entendimento tradicional de ambos os termos. Em 1829, o próprio Oliver Cowdery escreveu uma carta recentemente descoberta a um pesquisador, na qual ele respondeu a essa mesma pergunta. Sua primeira pergunta foi se era correto dizer que Joseph Smith Jr. foi o autor. Se eu entendi corretamente, o significado da palavra autor é o primeiro a iniciar ou impulsionar qualquer coisa, ou um escritor. Agora, Joseph Smith Jr. certamente foi o escritor da obra chamada Livro de Mórmon, que foi escrito em caracteres de egípcio antigo, que era um registro morto para nós até ser traduzido, e ele, por o dom de Deus, traduziu-o para nosso idioma. Certamente ele foi o autor do livro e não poderia ser menos do que o autor. Tentando esclarecer uma ambiguidade nas definições contemporâneas das palavras, Oliver estava argumentando que palavras como escritor e autor poderiam se aplicar a mais do que alguém que escreveu um texto original. Em sua opinião, isso poderia se aplicar igualmente a um tradutor como Joseph Smith. Claramente, Oliver e Joseph compreenderam que a tradução fornece outra peça importante de evidências de como eles entendiam o Livro de Mórmon desde o início. Tudo isso indica que qualquer que seja a ambiguidade que possa ter havido na designação em termos técnicos ou legais do século XIX de Joseph Smith como autor e proprietário do Livro de Mórmon, há uma abundância de documentos históricos afirmando que Joseph e as outras testemunhas de seu surgimento deram um testemunho consistente, inabalável e crível de sua tradução milagrosa.